Boa noite, a paz do Senhor. Quantos tiveram bom dia? Quantos tiveram um excelente dia? Ótimo. Aperte a mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu lhe desejo uma boa semana. Ótimo, ótimo. Nós só temos que agradecer a Deus, né? Nós estamos felizes. O Gualberto, onde está o Gualberto? Meu companheiro, deve estar lá fora. O Gualberto, ele é um irmão precioso e há pouco tempo ele nos disse: pastor, eu sinto que Deus me deu um dom de viajar e levá-lo aonde o senhor precisar. Então ele é casado, tem sua esposa, tem seu filho, tem sua empresa, o seu trabalho, mas ele tem prazer em fazer isso, não é? Então eu quero agradecer ao Gualberto. Ele deve estar aí cuidando dos livros, dos CDs. E por se falar em CDs, em livros, vocês passem lá após o culto. Nós temos uns CDs de mensagens, alguns DVDs também e alguns livros também. Vocês passem lá, vejam, se tiverem interesse, levem, viu? Nosso desejo é que a palavra seja multiplicada. Olhem bem aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. O Salmo 126, ele fala do que eu sinto. Em 1955 eu passei por essa rua e aqui tinha um pequeno templo de madeira. E aqui nos fundos morava um senhor chamado Seu Joaquim. E eu às vezes vinha visitá-lo em época de férias. E depois desses anos todos, nesse mesmo local, tem aqui um templo bonito. Mas mais do que um templo bonito, tem um povo bonito. Aquela semente germinou, aquela semente cresceu, ela deu frutos. E hoje eu quero agradecer a todos vocês que nos acolheram, nos abraçaram, nos beijaram e nos disseram: que bom que você está aqui. Então, muito obrigado a quem nos deu um copo d'água, muito obrigado a quem nos deu um almoço, muito obrigado a quem nos ofereceu uma caminha. Pena que o tempo foi tão curtinho. Quando eu comecei a desfrutar daquela cama aconchegante, alguém bateu a porta e disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Então o tempo foi muito curto. Alguém disse que o melhor da festa é você esperar por ela. Ontem a gente estava lá dizendo: amanhã eu vou estar em Maringá. Agora a gente está dizendo: daqui a pouco eu vou estar em Londrina. Muito obrigado ao pastor Wesley. Muito obrigado ao pastor Henrique. Muito obrigado aos presbíteros, aos diáconos, às crianças, aos jovens, a todos vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E agora vamos estudar a Bíblia, combinado? Então tomem suas Bíblias, abram a palavra comigo no livro de Jó.
É um livro muito bonito, o livro de Jó. No capítulo 14. Se você está perto de uma pessoa que está sem Bíblia, procure compartilhar com essa pessoa a palavra de Deus. E se você tem uma canetinha, um lápis ou um pedacinho de papel, deixe à mão também, quem sabe você queira anotar alguma coisa. Meu querido, será que você me ajuda esse microfone? Ele está um pouco maroto conosco. Jó capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Vamos ler o 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Vamos olhar o versículo 8. Observem que o versículo 7 é uma afirmação, o versículo 8 estabelece uma condicional. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, verso 9, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Digam comigo, que lindo. Nem todos falaram, que pena. Digam, que lindo. Eu digo sempre em comunicação que não é bem o que você fala, é a forma como você fala. Quem é que já comeu pudim? Muitos. Não é gostoso? Vocês vão dizer como eu vou falar agora, como se você estivesse comendo um pudim. Diga assim, que bom, que lindo. Haveria uma expressão mais linda do que esta? Há esperança. Repitam comigo, há esperança. Esse é o tema da mensagem. Vocês seriam capazes de repeti-lo sem a minha ajuda? Um jovem pregador na década de 50, o sermão que o projetou no mundo foi Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Esse sermão tornou esse pregador conhecido no mundo inteiro, e o seu sermão tinha como tema a plenitude do Espírito. E este pregador chamava-se Billy Graham. E ele começou a pregar para grandes multidões. E ele começou a visitar muitos países. E um dos países que ele visitou foi a Inglaterra, e ele foi recebido por Winston Churchill. E depois de uma conversa, ele, aquele homem tão importante, um homem que faz parte da história, Churchill lhe perguntou assim: jovem pregador, há uma esperança para o mundo? Eu queria que você olhasse bem aqui. A pergunta do Winston Churchill, jovem pregador. Eu olharia para os olhos do pastor Wesley, um jovem pregador. Eu olharia para o jovem pastor Bruder, pregador. E eu olharia para todo esse auditório. Nesse auditório aqui eu tenho médicos, advogados, professores, motoristas, motoqueiros, donas de casa, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas mais abastadas, pessoas menos abastadas. Olhem bem aqui, por favor. Em meio a esta situação toda que nós vivemos, nós ouvimos dizer que estamos vivendo um caos, estamos vivendo crises, violência, corrupção, tsunamis, materialismo, pecado. O Papa Francisco tem sido bombardeado pela imprensa a respeito de temas os mais diversos, que não vamos mencioná-los aqui. São assuntos que eu digo mais de bastidores. Eu tenho sido perguntado e questionado por pessoas as mais diferentes.
Para onde vamos? Onde estamos? O que nos aguarda o futuro? Eu tenho 76 anos. Tenho 2 netos na universidade e mais 3 a caminho da universidade. Hoje não é mais aquela preocupação tanta com os filhos. Eles já têm a sua vocação definida, já são casados, são adultos. E um dia desse alguém chegou e me perguntou: pastor, o senhor não está preocupado com o futuro dos seus netos? Não levante a sua mão. Quantos aqui têm netos? Não levante a mão. Você tem netos de 4 anos, de 6 anos, de 8 anos? Você tem netos na universidade? Você tem netos já entrando para o mercado de trabalho? Você tem netos que já estão se casando? Hoje nós batizamos uma criança e ao impor as minhas mãos sobre a cabeça da Vitória, eu tive um sentimento: como será o futuro dessa criança? Eu vejo a minha neta, Ana Luísa, fazendo um curso de psicologia na UEL e eu olho para os seus olhinhos, parecem 2 jabuticabas, lindos, e eu fico pensando: qual vai ser o futuro? E a grande pergunta de Winston Churchill está aí: há uma esperança para o futuro? Há uma esperança para nós? Hoje de manhã nós falamos sobre 3 verdades: a paz, a segurança e a tranquilidade. Eu quero que você ouça essa mensagem muito quieto, muito calmo. Não tire os seus olhos à direita e à esquerda. Mire sempre o meu rosto. Eu vou mirar o seu rosto. Vocês lá na galeria. E a resposta desse jovem pregador, que hoje está com 95 anos, com mal de Parkinson, pastor Billy Graham. Eu li o seu último livro, A Caminho de Casa, best-seller, há várias semanas, o livro mais vendido na América. A resposta dele foi esta: há uma esperança. Há uma esperança, é Jesus. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você se encontra. Aliás, eu não estou olhando para você como presbiteriano independente, batista, pentecostal, católico, espírita, budista, materialista. Isso não me preocupa agora. Eu quero que você seja honesto com você. Você seja coerente com você. Não pense agora em outras pessoas ou em outras situações. Quais são as suas expectativas nesse momento que você está vivendo? Como você se encontra? Eu quero lhe dar 3 palavras e peço que você não feche a Bíblia. Você guarda 50% do que você escuta. Você guarda 75% do que você vê. E você guarda 95% do que você faz. Então eu quero que você não só escute o que o pastor Messias está falando, mas que você olhe com seus próprios olhos o que está aqui na Bíblia. E o tema da mensagem é: há esperança. Não é uma esperança, há esperança. Onde está o tema da mensagem? O tema está no próprio texto. Por isso que eu quero que vocês olhem. O versículo 7 começa dizendo assim: porque há esperança. O texto não está dizendo talvez haja uma esperança, possivelmente haja uma esperança. Há uma grande possibilidade. O texto não diz isso. O texto faz uma afirmação. O texto é claríssimo. Basta você olhar a palavra. O texto está dizendo: há esperança. Louvado seja Deus. Há esperança para quem? Para a árvore. Primeiro ponto do nosso estudo. Há esperança em meio à adversidade. Eu vou repetir. Há esperança em meio à adversidade.
Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, e grife essa palavra cortada, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Observe que a figura é muito clara. Você não precisa conhecer o hebraico, conhecer o grego, conhecer o aramaico, para você entender o texto. Eu sempre digo, a Bíblia ela é muito clara. Nós, os pregadores, temos a obrigação de deixar o texto claro. E eu estou tentando usar uma linguagem muito simples, não estou usando figuras de retórica, não estou querendo impressionar o auditório. Eu quero apenas que você olhe a Bíblia. E a Bíblia está usando a figura de uma árvore. E dizendo que há esperança para a árvore, mesmo cortada. Mesmo cortada. Querido, sabe a quem esse texto está se referindo? Ao seu personagem. É Jó que está dizendo isso. No livro de Jó não é sempre ele falando. Há momento em que Jó fala, que os seus amigos falam e que Deus fala. Então, quando você ler o livro de Jó, entenda esse contexto do livro. Mas o capítulo 14 está dizendo, Jó medita sobre a brevidade da vida. E Jó, depois de perder tudo, ele disse, eu me sinto uma árvore. E eu me sinto uma árvore cortada. É quando a gente não vê mais nenhuma possibilidade. É quando nós perdemos tudo. Exemplos, perdemos a força, perdemos a coragem, perdemos o ânimo, perdemos a fé e perdemos os amigos. Jó não perdeu tudo? Perdeu. Vamos lembrar, o que ele perdeu? Todos os camelos. Ele perdeu todos o seu gado. Ele perdeu seus filhos. Não levante a mão, por favor. Alguém aqui já perdeu um filho? Então fique muito calmo para você entender essa mensagem. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua família e ele perdeu a sua própria esposa, porque ela lhe disse, amaldiçoa Deus. E depois ele perdeu a sua saúde. Olha aqui. Eu trabalho numa igreja onde nós temos mais de 100 médicos, membros da igreja. De várias áreas. Seja um ortopedista aqui, um ginecologista ali, um neurologista ali, um clínico aqui. E vivo muito dentro de hospitais. Um homem chamado Toyohiko Kagawa, um grande escritor japonês, ele disse assim, antes de ir à igreja, vá à cadeia. Antes de ir à igreja, vá ao hospital. E eu, quando volto de uma UTI, volto de uma CTI, volto de um pronto-socorro, volto de um centro cirúrgico, volto de uma hemodiálise, eu chego em casa tão bonzinho que a Vani diz assim, vá ao hospital todos os dias. Pode ser só arroz com feijão, está uma bênção. A saúde é um dom precioso de Deus. Eu agradeço a Deus, hoje quando eu subi 1, 2, 3, 4, 5 degraus, eu agradeci a Deus. Quando eu subo as escadas de um avião, eu agradeço a Deus, mas não é só de avião que eu viajo muito de ônibus. Um dia eu fiz uma viagem longa, na hora que o irmão foi me entregar uma oferta, ele falou assim, sorvete de convencional ou de leite? Eu falei de convencional. Ele tirou uma parte, pôs no bolso, falou, então é tanto que eu sorvete de convencional. Falei, amém, graças a Deus pela sua generosidade. Né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mas eu agradeço a Deus porque eu tenho saúde. Diga comigo, eu agradeço a Deus. Nem todos falaram, eu agradeço a Deus. Porque eu vejo, eu ouço, eu ando, eu cheiro. Eu tenho a minha coordenação motora muito boa. Diga amém.
Mas Jó disse: a árvore foi cortada. A árvore foi cortada. A árvore cortada. A gente olha e parece que não tem mais nenhuma esperança. E agora eu vou lhe perguntar: alguma coisa foi cortada na sua vida? Veja que eu estou usando uma linguagem muito simples. Mas alguma coisa foi cortada em nossas vidas. Quem sabe você cortou um pouco o seu padrão. Quem sabe você cortou um pouco a marca do seu carro. Quem sabe você fez uma avaliação do momento que você está vivendo. E quem sabe você foi cortado de um convívio gostoso com o filho, com a filha. Eu me lembro quando a minha filha, nós só temos uma filha e 2 filhos, foram para o interior de Mato Grosso, ele é agrônomo, cuidar de fazendas. E agora ele está a 2.000 quilômetros. Então, nós ficarmos juntos todos os domingos foi cortado. Dá para você entender? Eu me lembro quando eu fiquei tuberculoso, que eu não podia ter contato com a minha esposa. Eu tinha vontade de beijá-la, mas eu não podia. Eu colocava o meu relógio à cabeceira da cama, e eu tinha um pedacinho de madeira para bater na porta, para sinalizar o que eu precisava. Muitas coisas na minha vida foram cortadas. Talvez algumas coisas na sua vida foram cortadas. Essa árvore foi cortada. Mas a árvore cortada, diga comigo, pode se renovar. Quantos creem nisso? Diga amém. A árvore pode se renovar, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebanhos. Diga graças a Deus. Agora eu quero abençoá-lo com estas palavras. Aquilo que foi cortado em sua vida, que Deus faça renovar em nome de Jesus. Que Deus restaure, e Deus pode fazer isto. Eu me lembro de uma senhora cujo esposo era diretor de uma grande empresa em Londrina. Ela não era evangélica, e ela ligou lá em casa e pediu que eu chegasse lá, porque o seu esposo havia saído de casa, e eu fui ali perto da Justiça Federal, e ela me disse: pastor, estou vivendo meu pior momento. Hoje de manhã meu marido fez todas as malas e foi para um apart-hotel. Eu do lado de fora, eu não havia entrado, eu fiquei na porta, e ela desesperada, com 2 crianças, uma criança renal crônica, precisando fazer um transplante. E eu lhe disse: vamos orar para que o seu marido volte. E ela chorando, aí eu disse assim para ela: o seu marido não vai voltar, mas Deus pode trazer. Ela falou: eu não creio, porque eu conheço o meu marido, ele é um homem de opinião. Eu falei: mas nós conhecemos o nosso Deus. E como disse um desembargador aqui do nosso tribunal, ele diz: Deus, quando põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. Então o seu marido é um homem de opinião, mas Deus é um Deus de opinião também. E Jeremias 32, 17 e 32, 27 diz: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu falei: nós vamos orar e Deus vai trazer o seu marido. Ela falou: pastor, não creio. Ele saiu e levou as malas, ele levou tudo, não deixou nada que é dele em casa, a não ser as filhas e eu, sua esposa. Poucos dias depois ela telefona e diz: pastor, o senhor poderia vir aqui em casa? Eu estou muito feliz. Eu falei: o que aconteceu? O meu marido voltou. Eu falei: não voltou, foi Deus que o trouxe. Diga assim: o homem não volta. Digo: o homem não pode
Diga, eu não posso. Mas diga, Deus pode. Deus faz. Aleluia. Aquilo que você não pode, Deus pode. Há esperança em meio à adversidade. Digo assim, ainda que a árvore tenha sido cortada, ela vai florescer outra vez. Amém. Olha o verso 8 agora, por favor. O verso 8 diz assim: se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Eu disse a vocês que eu estudo a Bíblia muito devagar. E lá em casa dizem que eu sou tão devagar. Um tempo desse, a nossa, eu não gosto de falar o termo empregada, a nossa colaboradora, que mora conosco há 14 anos. Ela é crente pentecostal, daqueles pentecostais bem aquecidos, não é? Ela disse assim para mim, perto da Vani, falou assim, o pastor Messias não vai entrar nos céus. Eu falei, meu Deus, sou tão péssimo assim, não é? Eu falei, por quê, dona Beth? Ela falou, porque o senhor é devagar, quase parando. E a dona Vani vai entrar, porque a dona Vani é ligeirinha. A Vani é meio elétrica. E eu sou muito devagar para estudar a Bíblia. E quero dizer a vocês que eu não leio a Bíblia depressa, não. Eu levo horas em cima de um texto, meditando. Observe os detalhes desse texto. Se envelhecer, vai vendo as palavras. Falou em cortada. Se envelhecer na terra a sua raiz. Todos vocês aqui entendem o que é uma árvore, entendem. Eu estou usando uma linguagem simples. As raízes que alimentam o tronco, os galhos, tudo isso, as raízes estão lá. O que aconteceu? Envelhecer, e uma coisa que ninguém gosta é de envelhecer. Aí a gente fantasia, a gente fala melhor idade, não é? A gente fala terceira idade, e a Bíblia não usa nenhuma dessas frases. Não tem nenhuma vez na Bíblia a palavra terceira idade. Não tem nenhuma vez na Bíblia a palavra melhor idade. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, os que chegam a 80, o melhor é canseiro e enfado. A Bíblia é muito clara, muito direta, mas tem uma palavra aqui que ninguém gosta. A palavra velhice a gente ainda dá um jeito, mas tem uma palavra aqui que as pessoas não gostam. E no chão morrer o seu tronco. Diga morrer. Se eu chegasse hoje aqui ao púlpito e falasse, hoje eu vou falar sobre a morte, não ficaria ninguém. Ninguém gosta de falar em morte. Vocês já imaginaram? Quando o pastor diz assim, aqui todos vão morrer, você não escuta um amém. Não escuta um amém. Diga assim, há esperança quando tudo chega ao fim. Primeiro, há esperança em meio à adversidade. Segundo, há esperança quando tudo chega ao fim. Não só a árvore foi cortada, veja como a Bíblia é um livro muito interessante, ele é detalhista. A Bíblia diz que essa árvore teve o seu tronco cortado, a sua raiz envelheceu, veja a sequência, mas não só envelheceu na terra, o seu tronco morreu. Repita essas 3 palavras comigo para vocês guardarem. Diga cortada, diga envelhecida e diga morta. Viram a sequência? Essa árvore não só foi cortada, suas raízes envelheceram, mas ela morreu. A palavra-chave aqui desse versículo é a palavra morreu. E a morte fala do fim, tudo se acabou. Aqui está uma árvore que foi cortada, envelhecida na terra, seu tronco morreu e tudo se acabou. A gente vive e faz assim, acabou o meu dinheiro. Você já parou para pensar quando acabou o seu dinheiro? Eu tive um amigo, ele já faleceu, ele dizia assim para mim, Messias, você conhece a pessoa que tem dinheiro pelo jeito de andar.
reverendo Aretino Pereira de Matos, pastor da Catedral Evangélica de São Paulo. Falou, você conhece a pessoa quando ela tem dinheiro, o jeito dela andar. Eu falei, como que é? Aí ele imitou. E você conhece a pessoa quando não tem dinheiro, pelo jeitinho de andar. Eu não vou imitar agora. Mas acabou o dinheiro, acabou a saúde, acabou o entusiasmo, aquele brilho nos olhos, acabou minha força. Aí vem o deserto. Você já viveu uma experiência assim, quando o ribeiro seca? Lembre-se de Elias. Lembra-se, Elias? Deus falou assim para Elias, vai para a casa da viúva. Ele foi para a casa da viúva. Ele falou, Deus, mas o senhor não pode tratar um profeta assim. Se o senhor me mandasse para a casa daquele irmão, seria uma bênção, mas o senhor me mandar para uma casa de uma viúva pobre. Elias foi, aí Deus falou, Elias, agora você vai lá para o ribeiro de Querite. Às vezes Deus faz assim com os pastores, e é bom que os pastores ouçam essa palavra. Deus não manda os pastores só para lugares especiais, Deus manda pastores para as margens de um ribeiro. E ribeiro não era um rio, era um córregozinho. Sabe o que aconteceu no ribeiro? Vinham corvos e traziam comida para o profeta. Comida. Mas sabe o que aconteceu? Chegou um dia que os corvos não vieram e o ribeiro secou. Diga, às vezes, até o ribeiro seca. Deixa eu falar algumas coisinhas para você. Se você chegou ao fim e tudo na sua vida secou. Há muitos casamentos secos. Há casais que chegam e me dizem, pastor, nós estamos juntos, mas não temos nenhuma motivação. Há muitas igrejas que secaram. Elas têm belos templos, elas têm coisas lindas, queridos. A gente tem estado nessas igrejas, mas você percebe que elas estão secas. Nós vivemos uma sociedade seca, nós vivemos uma sociedade maquiada. Os produtos que vendem são os produtos que têm uma boa maquiagem. Nós vivemos de muita aparência, mas dentro de nós há muita coisa seca, queridos. Eu estou sendo muito aberto com vocês. Eu poderia estar nesse púlpito pregando uma mensagem de fogo e você dizendo glória a Deus e amém. Eu estou querendo te apresentar uma palavra que fala do nosso contexto que vivemos. Você não precisa ser um sociólogo, um psicólogo, um pastor, um padre, um terapeuta. Você sente as pessoas secas, num aperto de mão, no brilho dos olhos. A gente tem um carro bonito, a gente tem uma casa bonita, a gente tem uma roupa bonita, a gente veste uma grife e está tudo bem. A gente viaja, a gente passeia, a gente aparentemente tem tudo, mas alguma coisa está seca lá dentro de nós. Nós não vibramos. E vocês tratem muito bem os seus pastores. Estou falando como um pai. Porque muitas igrejas hoje elas precisam ser infladas para manter um status. Porque elas precisam de muitas novidades. O nosso grande desafio não é a coisa que está aqui. O grande desafio nosso é que dentro de nós alguma coisa morreu. Daí nasceu a teologia chamada a morte de Deus. E vocês que estudaram sabem disso. Os senhores, me perdoem. Quando foi que nasceu a chamada teologia da morte de Deus? Porque muitos hoje estão dizendo, Deus morreu. A Folha de São Paulo trouxe a entrevista de segunda-feira. Qual foi a entrevista de segunda-feira? Desse grande escritor, nascido em Nairobi, que escreve um livro que se tornou best-seller, A Loucura de Deus.
A loucura de Deus. Sabe o que é isso? Nós não estamos dando razão para esse escritor, não é isso. Eu estou querendo que você que é moço pense, que o senhor pense, que a senhora pense. Nós não podemos ignorar um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de morte. E nasce uma nova teologia chamada Teologia da Libertação. Nasce uma nova escola teológica chamada Teologia da Esperança, que é uma contraposição a uma chamada Teologia da Morte de Deus. Agora olhem aqui nos meus olhos, por favor. Deus morreu? Deus morreu? Lutero, não sei se vocês sabem, entrou em crise, fechou-se num quarto e a sua esposa pedia que ele saísse para tomar um banho, se alimentar, ele se entregou. São facetas desses homens que muitas vezes os biógrafos não contam. E na sua hora de uma profunda depressão, a sua esposa não sabia mais o que fazer, vestiu-se de preto, de luto, bateu à porta do quarto e chamou o seu marido. Ele a viu de luto, ficou desesperado e lhe perguntou: quem morreu? E ela respondeu: Deus morreu. E Lutero, na sua maneira de ser, ele era um homem um tanto explosivo também, ele gritou e disse: tu estás louca, Deus não morreu. Deus não morreu. Olha a sabedoria da esposa de Lutero. Ela olhou e disse assim: para Lutero, Deus morreu. Entendeu? Parece-nos que nós tínhamos vontade de gritar dos púlpitos e dizer para muitas pessoas: Deus morreu, porque nós vivemos como se o nosso Deus tivesse morrido. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus reina. Nosso Deus está no trono. Ele é o soberano. Não sinto muita reação da igreja. Ele é o Senhor. Ele tem o controle. Se você crê nisso, diga: tem. Sim. Então diga: Ele está vivo. Diga: o trono não está vazio. Ele está no trono. O que diz o versículo? Se envelhecer na terra, a sua raiz no chão morrer e morrer o seu tronco. Agora vamos terminar o estudo. Há esperança quando vamos à fonte. Qual foi o tema da mensagem? Há esperança. Há esperança apesar das adversidades. Há esperança quando tudo chega ao fim. Mas há esperança quando nós vamos à fonte. Veja o versículo 9. Veja que lindo. O versículo 9 diz assim: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Diga comigo. Brotará. Mas agora eu faço uma pergunta. A árvore foi cortada? As raízes secaram? O tronco morreu? Diga: Deus não olha muito as circunstâncias. Diga: Ele é Deus. Quem sabe você chegou ao fim. Quem sabe você chegou ao ponto que você olha tanto de um lado como do outro e diz: não tem mais condições. Tem sim. Aliás, eu quero dizer a você: há esperança para você. Há esperança para mim. E que águas são essas a que se refere o texto de Jó? Ezequiel 47, 7 a 9, fala de um rio que por onde ele passa, tudo ganha vida. As águas que dão vida, nos lembra João 7,37. Jesus olha e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que beber, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Diga assim: do meu interior. Do meu interior.
Eu conversei com uma senhora lá em Londrina, uma senhora muito querida. Ela falou: pastor, eu não tenho um dia alegre na minha vida. Falei: poxa, a senhora mora numa casa tão bonita, a senhora tem tanto dinheiro, uma senhora muito interessante. Ela falou: não, não é isso, pastor, mas eu não tenho. Eu falei: por quê? Falou: porque meu marido é muito bom, meus filhos, meus netos, tudo é maravilhoso. Só que acontece o seguinte, pastor, quando eu me levanto de manhã, eu imagino que uma coisa ruim pode acontecer e eu já vivo pensando naquilo. Querido, a coisa não é de fora para dentro, a coisa é de dentro para fora. O Espírito Santo está em nós, e quando nós vamos às águas e nós bebemos dessa água, aí começa a fluir rios de águas vivas do nosso interior. Eu gostaria de orar hoje e pedir que do seu interior começasse a fluir essas águas, que nascessem rios dentro de você. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Diga assim: há esperança, apesar das adversidades. Diga assim: há esperança quando a gente chega ao fim. Diga assim: mas há esperança quando a gente sente o cheiro das águas. Quantos aqui nessa noite querem não só sentir o cheiro das águas, mas querem beber dessa água? Quero. Eu queria fazer uma oração com você. Quero que você mire os meus olhos aqui. Isso. Como está seu casamento, sua família, suas emoções? Como você está? Quero que você trate agora só você e Deus. Tá bom? Alguma coisa morreu dentro de você? Alguma coisa secou dentro de você? Que Deus te ajude nesta noite. Jesus é esta água. E Ele disse: quem beber desta água, então venha, beba desta água. Curve sua cabeça, por favor. Senhor Deus, Tu és maravilhoso e bom, Senhor. Obrigado porque no mundo com tantas contradições e tanto desespero e tantos desafios e tantas tristezas, obrigado, Senhor, porque numa sociedade onde a gente encontra pessoas tão secas, pessoas tão vazias, pessoas que apresentam um tremendo glamour, uma aparência que impressiona. Ah, Deus, tantos casamentos assim, tantos lares assim, quantas pessoas assim. Eu não sei, Senhor, como estão essas pessoas aqui lá na galeria desse templo. Aqui é a minha mão direita, aqui é a minha mão esquerda. Eu não sei como está o coração dessa moça, desse moço, desse senhor, dessa senhora. Eu não sei. Mas uma coisa todos nós aqui que cremos em Jesus sabemos, é que há uma esperança. Há uma esperança. Há uma esperança para o meu irmão, a minha irmã. Há uma esperança para aquele que caiu, aquele que pecou.
Há uma esperança para aquele que se afastou de ti. Há uma esperança para aquele que, quem sabe, está vivendo a sua crise, a sua hora de desafios mesmo. Obrigado porque há uma esperança para esta pessoa que está doente. Doente no físico mesmo, Senhor. Ou doente na alma. Há uma esperança para esta pessoa que está totalmente prostrada, caída. Há uma esperança para estes que estão conosco na internet. Há uma esperança para tantas pessoas que não têm mais nenhuma perspectiva na vida. Obrigado porque nesta noite nós podemos levantar a nossa cabeça e podemos abrir os nossos olhos e contemplar a pessoa de Jesus e dizer: eu corro para Jesus, eu me agarro com Jesus. Jesus, levanta-nos, fortalece-nos, ajuda-nos, anima-nos, cura-nos, Senhor. Se há uma pessoa aqui sem a certeza da salvação, entra neste coração esta noite, trazendo a vida eterna. Obrigado, Jesus. Bendito, louvado e glorificado seja o teu nome. É a nossa oração, em teu precioso nome. Amém. Deus nos abençoe.